Ohio hoje, eu bano do programa, hein? Não vai mais participar. Mas eu falei mal. Mid Ohio, Eu comentei a ultrapassagem, só isso. Não. A corrida foi bem melhor, já pelo amor de fica Deus. aí. Porra, Já vocês fica estão aqui. falando coisa que vai pro podcast, aí chega na hora, ninguém fala merda nenhuma. Ninguém lembra. Ninguém lembra, ou fala tipo daquele jeito assim meio... mas se eu falar de Mid Ohio, eu vou dar um burro na cara. Que nem agora, tu fala energicamente, chega na hora, tu fala com sono. Vamos, porra. É assim mesmo. Vamos gravar. Ninguém fala nada até a hora de gravar, senão a gente não fala nada no programa. Foi dada a largada para mais um IndicarCast, o seu podcast sobre indicar, IndicarCast número 105105, pois então, 3 dígitos, falando sobre a corridaça de Mid Ohio. Como assim Mid Ohio? Não é no Texas? Não é em Indianápolis? Não é em Iowa? Não é em Pocono? Não é em qualquer circuito oval? Não é. Não, Fontana? Não é. É em Mid Ohio. Choveu? Não choveu. Não teve maré. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Uma corridaça que aconteceu no circuito de Mid Ohio. Melhor corrida que teve lá. Pelo que eu me lembro, eu vejo desde 2007. E alguns falam também que foi a melhor corrida lá. Foi a melhor corrida do ano para mim também. Mas enfim, a gente vai falar isso depois. Esse programa vai falar sobre tudo isso que aconteceu nessa prova de domingo. E aqui na mesa temos Emanuel Weiman. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizada medonha, tudo beleza de novo? Então aí pronto para mais um cast, mais um debate sobre essa grande corrida. Olha, tá disputando entre a segunda e a terceira melhor corrida da temporada, que pra mim a melhor foi a abertura em St. Pete, né? Então essa aqui foi uma baita corrida disputando com Toronto. Cara, tem muita corrida boa em circuito misto, mas enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Marcelo Augusto Junqueira, tudo bem, Marcelo? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aí para mais um podcast sobre essa corridaça de Mid Ohio e vamos lá. Faltou o Matheus falando Mid Ohio, se fosse o Matheus, ele colocaria no título do podcast. Suco de Ohio que o pai. Pô, que falta de originalidade, todo mundo falando corridaça. Eu vou falar agora baita corrida, então. Baita corrida, uma baita corrida, diga-se de passagem. Uma barbaridade de corrida. Peraí, eu falei Paulo Rubens de uma maneira equivocada. Paulo Rubens! De volta aqui depois das férias que ele passou em Ibiza e também em Saint-Tropez. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Daniel. Prazer estar de volta aqui nesse podcast depois de umas férias aí que eu passei, como você já falou, né? É muito bom voltar aqui e principalmente voltar em grande estilo com a corrida dessa de Mid Ohio, né? Muito bom voltar justamente para comentar a corrida dessas. Fez uma boa escolha. A gente também estava precisando de férias de você, mas tudo bem. Enfim, esse é o IndicarCast número 105. Olha só, vamos falar de Mid Ohio, mas antes eu quero fazer um pequeno discurso. O monólogo do Daniel. Temos o nosso novo quadro que eu estou estreando hoje, o monólogo do Daniel, que vai demorar 30 segundos. Então, se você quiser fazer alguma coisa nesses 30 segundos, como, sei lá, tomar uma água, ir no banheiro, o editorial do eu, né? O ombudsman, né? Eu sou o ombudsman. Enfim. Eu queria dizer uma coisa pra vocês, antes de vocês comentarem sobre a prova e tal, que é fantástico. Essa, como eu falei antes, no início do programa, na apresentação do programa, foi a melhor corrida que eu já vi em Mid Ohio. Eu vi corridas em Mid Ohio desde 2007, quando a IRL veio pra lá. Então, desde 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018. Até agora não teve uma corrida tão boa quanto essa. E pra mim foi a melhor corrida do ano pela coisa assim, você pensa em Mid Ohio, você não pensa que vai ter corrida boa. Você pensa que vai ter uma corrida 2 voltas boas e o resto, sei lá... Kimball venceu, parabéns, ninguém se importa, porque a corrida foi uma droga. Talvez um dos melhores momentos dos últimos tempos foi o Jesse Wilson chegar em segundo. Posso abrir um parênteses rapidinho? Posso abrir um parênteses bem curtinho? Eu acho que foi a melhor corrida de videogame da história da Fórmula Indy, desde lá dos anos 80.
Eu não posso dizer que é desde os anos 80, porque eu não vi. Mas eu posso dizer dos que eu já vi, né? Eu vi muita corrida de videogame lá. Desde 93 eu olho corrida de videogame. Nenhuma foi tão boa assim. Essa aí foi fantástica. Mas eu queria botar um assunto antes pra vocês, antes da gente falar da história do Rossi, que aí a gente já vai falar da melhor corrida no cenário improvável, porque não teve amarela, não teve acidente, não teve chuva, e o que é interessante, não teve estágios, não teve ultrapassagens forçadas, não teve asa móvel, não teve nada que você justificasse uma artificialidade fora o push to pass, que até foi interessante, porque muitos pilotos chegaram esgotados do push to pass no final da prova, ou seja, e num circuito sem ultrapassagens. Ou seja, tudo que tinha para ser uma corrida chatíssima, a Indy conseguiu tirar leite de pedra e fazer um espetáculo para um público ótimo em Mid-Ohio. Tinha muito trailer lá, tinha muita gente fazendo churrasco. Era uma coisa fantástica ver aquele autódromo lotado, e nos últimos anos isso já vinha acontecendo. Pena que não era num canal de esportes, né? Porque o canal de esportes estava mostrando NASCAR, que aí foi um pecado da Indy ou da NASCAR, sei lá o que aconteceu ali para fazer as duas provas serem no mesmo horário, mas enfim, se não deu para evitar, tudo bem. Enfim, eu só queria falar isso para vocês, que eu achei a melhor corrida do ano pelo seguinte critério: eu não esperava nada dessa corrida, e por isso eu achei a melhor corrida do ano, porque foi algo muito, mas assim, a níveis infinitos acima das expectativas. Eu não sei vocês. Ah, sim. Foi muito à frente das minhas expectativas mesmo. Só um detalhe, né? Churrasco não teve lá, né? Teve imitação de churrasco, né? O churrasco de verdade é a picanha aqui, gaúcha. Claro. É o churrasco aqui, ó, no espeto, uma costela, uma picanha. Lá é aquelas linguicinhas que eles botam naquelas brasas estranhas lá. Salsichinha lá, os caras imitam o churrasco. Linguiça, cara. Perdoe-me por falar, ou por ser uma pessoa... Aqueles hambúrguer congelados. Aquelas coisas... Então, eu achei a corrida de Mid-Ohio muito foda, e também eu achei pelo menos das que eu assisto de 2007, 2008 pra cá, também é a melhor. E acho que eu revi no YouTube, na época da kart, também não achava lá essas coisas, não. E, tipo, só prova que as corridas da Indy, para serem boas com esse aerokit novo, né, universal, não precisa de chuva, não precisa de bandeira amarela, não precisa de nada disso, né? A corrida foi boa, foi movimentada, teve ultrapassagens, teve estratégias diferentes, né? E calhou que o piloto que foi o pole, ele optou pela estratégia mais arriscada, que era de poupar e fazer duas paradas, né? Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. O piloto que foi pole estava muito bem na prova. Vamos fazer uma coisa louca aqui. Provavelmente seria o Dixon que faria esse tipo de estratégia, porque ele economiza como ninguém, mas Exato. Ele foi nas outras, na estratégia dos demais. Mas tira o chapéu pro Rossi, que conseguiu, e pro Brian Herta, né, que acho que ele não é o estrategista dele ainda, né? Não. Acho que não é mais, não. Não, ele trocou de lugar. Com o Marco, Mas ele tá com o Marco agora. Agora o estrategista do Rossi é o Robbie Edwards. Rebaixaram o Herta, né? Pô, coitado do Herta. O Herta foi pra equipe Herta, né? Coitado, mas a estratégia do Rossi, tira o chapéu pra ele, porque ele foi muito bem nessa corrida. E a corrida... Não só estratégia. Todo foi nota 9. Foi nota 9, porra. É uma nota alta pra caramba. Falando do Rossi, que é o vencedor, ele foi um dos únicos que fez essa estratégia maluca de duas paradas. Se não o único, eu acho que foi o único. Mas sabe que é erro? Sabe que é um erro você considerar a vitória do Rossi apenas pela estratégia? Porque ele foi um monstro. Foi um monstro pilotando. Cara, ele segurou um monte de gente na hora que tinha que segurar. Segurou o Power, segurou o Neil Garden. Segurou o Dixon. Segurou o Dixon. Mano, ele fez uma pilotagem. Dele. Ele tava exausto dentro do carro, segundo as rádios. Segundo o pessoal ouvindo a rádio, ele tava exausto dentro do carro. Não sei como ele conseguiu sair de boas no carro. Aliás, na real, uma cena pós-prova bem interessante, porque o zerinho dele precisa aprender com os Zanardi. Eu me mexi rindo na hora que eu vi essa cena, cara. Eu achei que ele ia levantar do carro e sair correndo lá, pulando, cara.
O cara vence uma das únicas provas da carreira com uma coisa incrível, assim, um feito incrível. Acho que essa vitória foi mais sofrida do que Indianápolis, essa vitória dele. Não chegou a ser tanto não, porque ele tinha combustível de sobra. Em Indianápolis chegou sem combustível, né? Eu digo mais pelo contexto total da prova, né? Porque até, faltando umas 20 voltas, ninguém nem dava. Eu acho que foi bem mais cansativo. O misto é muito mais que... Por mais que seja Indianápolis. Mas eu digo, o cara, tem uma vitória dessa... Tem uma vitória dessa, o cara vai lá e dá um zerinho. Não chega nem no Victory Lane, pô, aí é um frustrante pra caralho. Tem que chamar o guincho. Ele foi pegar aquela pista de acesso ali, né? Que é uma curva que as categorias menores, assim, né? Usam com aquela curva ali. Aí ele foi dar zero naquela curva ali que não é usada pela Indy, né? Sabe o que é estranho? Não tinha nem arquibancada ali. Não tem ninguém. É muito curto ali. É porque é um espaço ali pra dar, né? Mas só que ele calculou mal ali, foi dar o zerinho, acabou com o carro preso ali naquele declive ali que tem entre mas tem que ver que é estreitinha também, aquela pistinha ali, né? Aquele trecho. Mas não é pra categoria grande, né? É só categoria escola, aquela pistinha ali, eu lembro. Aquela pistinha ali, eu lembro que o Hinchcliffe ele assistiu o resto de uma corrida inteira que ele acho que abandonou. Não foi ali. Foi Barber daí. Foi Barber, É que é parecido aquele trecho. É bem parecido, mas foi legal. O Rei, quando venceu em 2015, deu um zerinho ali no oeste, né? Naquele oeste ali onde tiver onde pode disputas hoje. Aí, ó. Ele fez bem. Escolheu bem o Rei. Aliás, pilotos interessantes venceram, né? O Dixon venceu 379 provas em Mid-Ohio, e aí você tem os outros, que é o Kimball, que é o Hale, e tem umas atrocidades aí, quase o Marco Andretti uma vez, meu Deus, senão o Dixon é alguém, dá até um arrepio assim quando fala. Mas se você pegar só os resultados, se você for um resultadista, o Rossi fez um hat-trick, que ele fez o maior número de voltas na liderança, que ele foi lá e fez a pole, que ele foi lá e venceu a corrida. Aí você pensa, ele venceu de ponta a ponta, então a corrida foi chata. Mano, o pau pegando no meio do pelotão, coisa linda de ver, teve momentos históricos. Teve, assim, acho que os melhores momentos da Indy vai passar de 1 hora dessa pista. Porque teve um momento que eu fiquei em pé, cara. O Power com o Hunter Ray e o Dixon, 5 voltas num pega ali que tava difícil de ver quem ia sair na frente, cara. No final, o Bourdais passando. A corridaça que o Bourdais fez, cara. O Bourdais fez uma corridaça, cara. Ele tava de pneu duro. No começo da prova ele tava passando todo mundo por fora. Ele tava de pneu duro, cara. Ele conseguiu um ótimo ajuste, né? Mas foi corajoso ele com esse kit fazer esse troço por fora, assim, né? Mano, o cara não parece que tá na Del Rey, ele parece que tá numa, sei lá o que, Andretti, cara. O jeito que ele pilota, ele tá muito melhor do que o Marco. Será que se ele tivesse na Andretti, na Penske ou na Ganassi, ele estaria disputando o título? Possivelmente, cara, como o Rossi. Possivelmente. O Rossi, se ele não tivesse ninguém dá na classificação, se ele tivesse pelo menos classificado ali, tipo, entre os 12 primeiros, ao invés de bater na classificação como ele bateu e largar em último, se ele tivesse ficado pelo menos entre os 12 primeiros, eu acho que ele tinha a chance de brigar pelo pódio ou até pela vitória, que o que ele andou não foi nada menos do que irracional. Mas será que não foi por ele ter largado em último que ele pensou no pneu duro no começo? Não, mas parece que quem foi influenciado por isso. Mas ao contrário da Fórmula 1, você consegue escolher os pneus ainda. Você pode escolher o pneu. Mesmo se você largar tipo, na liderança, você pode escolher o pneu que vai largar. Mas eu digo, tu não acha que ele fez uma estratégia meio ousada? Fazer uma coisa meio diferente dos outros? Tipo, ele seguiu a estratégia do pessoal, né? Quer dizer, ele foi ele que abriu a estratégia do pessoal, né? Que assim que abriu a janela para 3 paradas, tipo na volta 6 ou 7, ele foi um dos primeiros a parar, né? Ele abriu a estratégia de 3 paradas pro pessoal, né? E ele andou bem porque também, como ele havia batido na classificação, não gastou nenhum pneu, aí ele tinha os pneus novos, o pneu vermelho novo à disposição dele, né? Mas é de bater palmas. É de bater palmas por ele. O Bourdais, aliás, esse ano, ele tá... Nossa senhora, o Bourdais, ele teve só meio azar, né? De ter batido bastante.
Mas ano passado eu acho que seria assim também. Agora, essas corridas agora do meio da temporada, depois da 500, tipo Detroit, Texas, ele deu uma apagadinha, né? Mas agora em Mid-Ohio ele voltou com força total. O circuito dele, né? Se bem que, na real, o Mid-Ohio ele não pilotou muito. Porque Mid-Ohio saiu da kart em 2015. Na kart ele só pilotou o primeiro ano. Mas, ele é azarado, cara. Tem corridas que ele 2012. correu super bem e não foi lá na frente, não, porque deu algum erro de estratégia, alguma coisa do tipo, que é o caso, por exemplo, de Long Beach. Deu errado a estratégia lá e ele foi lá pra trás, né? Mas ele tentou, né? Long Beach, outra corrida que o Rossi brilhou, mas o Bourdais brilhou ainda mais que o Rossi. O Rossi brilhou, ganhou e o Bourdais vai lá e ele quer roubar o brilho do. Aquela ultrapassagem Long Beach passando pelo Dixon, pelo Leite, cara, nossa, aquilo ali é sensacional, cara. Mas se não me engano foi punido, né? Porque passou por uma linha ali. Mas ele não tinha espaço, porque o Dixon meio que jogou o carro por cima dele, não tinha espaço pra onde ir ali. Tá certo. Mas, sério, me diz o nome de um piloto, cara, dessa prova, que, tipo, eu consigo recordar o que aconteceu na prova com ele, sobre alguma ultrapassagem, em algum momento que ele ficou mas pilotando, driblando o carro. Velho, eu não sei nem o que dizer, eu não consigo medir palavras normais para essa prova. Você vê como foi uma prova. Você vê como foi uma prova limpa e boa. Só teve uma penalização, que foi a do Chilton no começo da prova. Mas o Chilton foi, coitado. O Chilton largou em sexto. Largou em sexto, né? Conseguiu pela primeira vez Fast Six na carreira, na vida. Aí a Kali, beleza, né? Só que ela esqueceu, que era o Chilton. O cara dá 4 voltas e já tem que ser punido. Aí o Chilton bate no Sato, que provoca a punição. E aí, o que é o pior? Ele vai no boxe depois, para tentar uma corrida de recuperação. Fica 3 minutos tentando tirar a porcaria da roda, que ficou presa ali por causa daquele toque que ele deu no Sato. O negócio não funcionava, velho. Não. Era a roda que ficou... Não era que o negócio não funcionava. As pistolas funcionavam, só que a roda estava enganchada. A porca não saía da... não saía. Vocês não acham que essa punição foi exagerada pro... Eu achei. Não, pagou um drive-thru ali, que ali foi um toque que dava pra ser evitado, né? Que é o da punição lá. Tá, mas e aquele acidente do Rossi lá na abertura, no finalzinho da corrida lá, que ele praticamente ferrou com a corrida do Wiggins, aí ele não foi punido, o Rossi. Por que agora com esse toque ali o Rossi, a situação foi o seguinte, que ali naquele toque ali, tipo, era uma briga pela vitória, a última volta da corrida, e o Rossi, ele não bateu de propósito, ele perdeu o controle do carro e o Wiggins deu azar de estar no caminho ali, né? Ali o Chilton... Eu dava um mergulho. Tá, mas tu acha que o Chilton fez de propósito? Eu vou ferrar com a vida do Sato e vou jogar ele pra fora da corrida. Não é que fez de propósito, né? É que o nome da punição é avoidable contact. Tipo, contato evitável. Dá pra evitar esse contato, que ele tentou mergulhar pra ultrapassar o Sato, né? Não interessa a intenção. Foi intencional, mas mesmo assim, cara, eu acho que esse drive-thru, na maioria dos casos, ele é um exagero, cara. Eu acho que aí eu concordo com uma regra da Fórmula 1, que eles dão uns 5 segundos na parada. Eu acho que dá uma puniçãozinha ali, dá aquele puxão de orelha no piloto, mas não estraga a corrida. Olha, é uma das poucas punições da Fórmula 1 que eu concordo. Que poderia ser. Claro, tu vai dar o drive-thru se for um caso muito grave, né? Aí tudo bem, mas... Então perde a coisa, tá certo. Não, se é um oval já era. Aliás, mas a questão não é proposital não, cara. Porque, por exemplo, quem viu a Fórmula 2 sabe, o Sérgio Sete Câmara batendo no Tony Foco não foi proposital. Só que ele foi punido, porque... É verdade. Não interessa se é proposital ou não. Foi um toque evitável, foi punido. Eu não daria, porque eu gosto de ver coisas assim, tipo... Tá, mas é que Fórmula 2, Fórmula 1 é corrida de mimimi, né, cara? Se tu assoprar ali, tu já leva uma punição, né? Enfim, se bem que também teve outras situações que o Estado também poderia também ter sido punido em outros anos, até aquela questão da corrida de 2013, né, de São Paulo, que teve várias coisas que ele fez com o Hinchcliffe na hora final e nem se tocou em punição, mas enfim. Cara, teve tanto duelo que eu não sei nem do que falar, tá ligado? Deixa eu ver a classificação aqui, que eu meti uma classificação. Outro que merece aí
bastante reconhecimento é o Wiggins, que o Wiggins fez uma corrida muito boa também. O Wiggins quase conseguiu fazer um revival ele foi, do ele foi o melhor. Ele Ele foi o melhor piloto da estratégia de 3 paradas. Poderia ter ganho a prova, hein? É. E pilotou muito. Ele pilotou para ganhar. Ele pilotou assim de um nível ótimo. Eu tava esperando, ele vai buscar o Rossi, vai buscar e vai dar uma briga bonita e vai jogar o Rossi pra fora. Eu pensei, vai lá pra dar um troco no Rossi. O Rossi não tem combustível suficiente pra terminar a corrida, ia fazer um splash and go e volta na frente do Weekend. Barbaridade. Dá uma cuspida. Ia ser louco, cara, ia ser demais. Cara, se isso acontecesse, ia ser a melhor corrida desde Fontana 2015, se esse duelo acontecesse na pista, cara. E aí ia dar merda, tá ligado? Isso é uma coisa. E justamente nessa semana, tipo, saiu uma matéria assim, né? Que o Wickens falou assim: já tá na hora de eu começar a devolver a merda que todos começam a jogar pra cima de mim. Belo timing. Pouco não é um bom lugar pra você fazer pois é, melhor deixar. Não é uma boa, não. Acho que não é recomendável. Mas se tiver, vai ser interessante, porque depois a gente vai falar de pouco, mas eu acho que não vai ser uma boa prova, não. Mas enfim. Vamos falar da classificação Então vamos tentar falar da classificação sem a gente pausar no meio, porque vai ser uma coisa. O Ligardi, não vou comentar, ele também fez uma boa corrida. Então, vamos falar sobre isso, porque o Power fez uma boa corrida, na minha opinião. Power, o Newgarden. O Newgarden ele chegou a ultrapassar o Rossi um pouco antes do pit. Das poucas corridas que ele não foi estrela. O Rossi ele tava se enganchando ali com os retardatários e tal. Ele chegou a fazer ultrapassagem, só que aí logo em seguida ele entrou no pit pra fazer a primeira parada. Aquela ultrapassagem foi monstruosa, porque tinha 10 retardatários à frente, ele tinha que parar no pit, mas ele não tava nem aí, cara. Ele não tava nem aí, velho. Ele ia ultrapassar e se não der pra parar no pit, não para, e dane-se. Vamos pegar aqui, 3 lado a lado e foi. Cara, que corridaça. Dixon é um monstro também, cara. O Thiago Mendonça, aliás, Scott Dixon. Aliás, Thiago Mendonça, rapidinho, parênteses. Que belo comentarista que salva a transmissão. Com certeza. Salvou a transmissão. Ótimo comentário. Eu tava até agora há pouco tentando lembrar de onde é que eu não lembro de onde é que ele é, cara. Ele não me lembro se é corredor, alguma coisa ele é. Não sei o que é. Não sei se é comentarista, não é corredor não, é comentarista. Não, eu não lembro. Sim, mas eu não lembro agora de onde é que é, mas ele não é pequenininho não, cara, é entendido mesmo. Ele pegou a voz do Paulo Mancha, você às vezes lembra do Paulo Mancha durante a... Parece que ele tá lá no grupo, não sei se é o Wikipedia ou se era o Inca Brasil. Parece que ele tava antigo, Esse cara salvou. Bom, vamos lá. Dixon, mas, o Dixon, muito bem. Ele falou, aliás, falei do gancho do Thiago Mendonça porque ele falou que é um dos privilégios ver o Dixon, né, pilotar e é um dos melhores. Eu não sei se ele falou da geração atual ou ele falou dos melhores da Indy de todos os tempos. Eu também concordo. Da Indy não. Todos ele não falou da Indy. Não, do automobilismo de todos os tempos. Isso. Aí que é a coisa interessante, porque eu concordo totalmente. Cara. Você tem pilotos fora da Fórmula 1 que são fantásticos, pra mim, o Sebastian Loeb, o Dixon, eu não consigo mencionar o terceiro, cara, mas, cara, o Dixon, acho que qualquer nego sei lá, China já ouviu falar desse cara. Enfim, eu acho que o Jules Ferrand foi um puta piloto também, né? O Jules Ferrand é fora da Fórmula, certo. Não, mas eu digo da geração atual, saca? Que ainda estão correndo. Tá. Aí por isso que eu pensei nesses dois. Bom, o Bourdais é fantástico também, a gente já falou. O Hunter Ray, cara, é uma das poucas corridas que eu vi o Hunter Ray correr de verdade. Disputando lado a lado. Ele mostrou que ainda é piloto, cara. Eu jurava que o Hunter Ray tinha morrido, tá ligado? Tipo, não, ele se aposentou. O Hunter Ray só tá ali com o corpo. Só tá ali pra fazer volume. Piloto de atividade. Esse ano o Hunter Ray deu uma renascida, que tava no jejum de 3 anos sem vencer, venceu em Detroit lá aquela corridaça que ele no último pit fez uma corridaça ali, ultrapassou o Rossi, né? Quer dizer, pressionou o Rossi até ele arregar, né? Lá em Detroit.
E depois fez pódios, daí tá vivo no campeonato. O Hunter Ray tá vivo ainda no campeonato. Tá vivo no campeonato. No final, aquela briga. No final, aquela briga dos 3 carros. Campeonato. Os 3 carros amarelos ali, Bourdais, Hunter Ray e Pagenaud, tava insana aquela briga ali. Nossa senhora! E tipo uma briga raiz, e ninguém tinha posto pés ali, tava tipo gastando os últimos segundos ali. Gastado, cara. Exatamente. O único que tinha posto pés ainda era o Rossi, porque ele tava economizando. Esse tinha de sobra. Também não precisou, mas ele podia usar também. Também não precisou. Que se ele usasse não ia dar combustível até o fim da corrida, né? Sim. O Rahal é o primeiro piloto que a gente não viu correr em nono. Que tinha tanta disputa. Os dois pilotos da casa ali, o Rahal e o Witt, eles não fizeram nada. Não, o Witt eu vi algumas vezes disputando com o Hunter Ray. Algumas vezes eu vi o Witt. Mas, né, o Witt, aliás, desculpa, é o top 10 pro Witt, né? Apesar de estar no Brett, já tá valendo, né? Esse resultado incrível. Aliás, ele já está na frente do Marco Andretti. Que também não fez nada. Olha só. Jordan King em 12º, eu achei uma boa corrida dele. Eu ia comentar, o Jordan King, eu gostei da corrida dele, cara. O Jordan King mostrou que ele tem habilidade, que é uma escola europeia. Eu não sei se é escocês ou é inglês, eu acho que é inglês, né? Inglês. Inglês. Ele é de uma escola europeia, mas mostra que tem habilidade para correr num carro de 800 HP e que samba o tempo todo e é bom pra caramba. Spencer Pigot também é uma boa prova ali, tava aparecendo, mas não tava brigando muito não, tava deixando o pessoal passar, né, 13º. James Hinchcliffe, a primeira decepção. Esse aí é o novo Hunter Ray. Porque esse aí começou um espetáculo, estava nos últimos anos sendo um dos favoritos para vencer o título e caiu. Então, sei lá. Ao contrário do Bourdais, não se recuperou da batida, né? Bateu na classificação, mas na corrida não conseguiu se recuperar, né? Cara, ele não bateu, ele quase morreu na classificação. A história dele é Jones em 15º, e é o último da volta do líder, o Ed Jones. Porque depois vem o Charlie Kimball, olha só, o primeiro da Carlin, senhores. 16º lugar para o Charlie Kimball, parabéns a Carlin. Coitados, cara, eu tenho muita pena deles. Teve uma equipe que tava pior que a Carlin. Eles estão gastando muito dinheiro, cara. Teve uma Foyt da vida aí que tava pior que a Carlin. Teve uma Foyt aí da vida que... Duas, na verdade, né? Duas Foyt da vida. Rafael Marinho vai me matar. Takuma Sato em 17º, aí temos a primeira Foyt. Olha, primeira Foyt, parabéns, 18º Mônica, né? A Foyt voltando a ser a Foyt, né? Aquela hype do Tony Kanaan no início do ano que já renovou e tal, já foi, né? Assim, os pilotos da Foyt correm bem, só que não tem carro pra competir. Quem lembra, cara, o que tinha de nego apostando Matheus Leite na primeira corrida do ano? Tinha de nego e no Pietro Fittipaldi agora também deve ter um monte de Nossa, agora deve. Não, você acha que diminuiu bastante. Bom, falando do Pietro, o Pietro. Bom, vou completar a lista. Ligou o piloto automático e foi embora, né? Ligou o piloto. O 18º e o 19º da Foyt, né? Os dois andam em junto, parabéns. Parece a Corvette, que quando anda na frente anda junto e quando quebra também. Jack Harvey, olha só. Conhecem? Em 20º lugar. René Binder, olha só, conhecem? Em 21º. Conor Daly, que está substituindo o Gabi Chaves. Eu ia falar mal dele, mas ele fez uma boa corrida em Toronto. Então, bom, nessa corrida foi uma droga, mas enfim. 22º, aí o Pietro, 23º, Max Chilton, 24º. Parabéns. Então, Daniel, antes que a gente esqueça, eu posso falar aí a classificação do campeonato nesse momento? Aproveite. Então temos aí o Scott Dixon liderando lá, rumo ao Penta, né? Com 494 pontos. Todo mundo tenta, mas só o Dixon pode ser Penta, né? Então aí, Alexander Rossi em segundo com 448. Depois dessa corridaça, essa vitória, já conseguiu chegar na segunda posição. E o Newgarden em terceiro com 434. E o Power se mantendo na quarta com 407 pontos.
quinto, Hunter Hay com 399. Em sexto, Robert Wickens, 380, se recuperando mais um pouquinho na temporada. O Pagenaud em sétimo com 344. O Graham Rahal com 335 na oitava posição. O James Hinchcliffe com 328 em nono. E o Sebastian Bourdais em décimo com 293 pontos. Aí depois temos Marco Andretti, Takuma Sato, Ed Jones, Spencer Pigot. E em 15º o brasileiro Tony Kanaan. 16º Charlie Kimball, Zach Vinci e Matheus Deist em 18º. E Mark Chilton em 19º. Esses são os pilotos que participam da temporada completa. Pietro Fittipaldi voltou depois de alguns meses parado, algumas semanas, né? Meses parece muito de se dizer, foi 2 meses só, 8 semanas, em que ele teve que ficar ausente das corridas porque ele quebrou as duas, uma ou duas pernas, acho que foi as duas, né? Que ele quebrou lá em Spa, nas 24 horas, não, nas 6 horas de Spa. Ele voltou agora na Indy, pegando o lugar do... Quem que tava no 19, gente? Eu acho que era o Zachary Claman de Mello, né? Ou nem era esse o nome? Isso, era o Zachary Claman de Mello. Ele tava usando agora 13, ele vai correr o resto do ano nesse carro da Ocone, que teve esse remanejamento aí das corridas, né? Enquanto ele estava se recuperando, o Zachary Claman de Mello fez as corridas que estavam no contrato, né? Que foram remanejadas por causa dessa situação do Pietro aí, o acidente, e agora o Pietro vai assumir o carro pelo resto do ano, se eu não estou enganado. Bom, menos mal, porque quem tá dando pulo de alegria é o Marco Andretti, né? Marco Andretti ama o Zachary Claman de Mello. Esses dois, ó, eles se amam. O Pietro, ele voltou, mas o Emanuel fala de piloto automático porque ele realmente estava num modo sofrível de ver. Eu não sei se... eu vou ser bem sincero, eu gosto da cor do carro dele. É a única maneira que eu lembro dele na corrida. Mas, cara, eu acho que a culpa é da equipe, cara. Porque eu penso assim, putz, a equipe chegou, não, ele vai dar problema nesse carro. Não, vamos fazer o seguinte. Tu vai fazer 3 paradas, tu vai no ritmo tal, e tu não ultrapassa ninguém, tu não disputa com ninguém, vai, liga o piloto automático e vai, meu. Só bota pros lados, aí os cara só vira pra não bater na curva, senão tu vai embora. Que beleza, parece o Franzoni. O outro, coitado, né? A gente tá no modo Franzoni de correr. É o modo Franzoni de correr, já tá virando até um apelido. Cara, eu queria ver o Pietro correr nessa corrida, principalmente por causa dessa corrida. Em especial por causa dessa corrida. Mas não deu. Acho que as dicas do vovô não funcionaram, né? Ele não tá muito podendo dar dicas no último ano, principalmente de finanças, então é complicado. Nossa. Coitado. Mas é que o problema é o seguinte, a gente torce para brasileiros. A gente não é... Ai, vocês só torcem para brasileiros. Não, nós torcemos também. Não é por isso que a gente vai falar mal. Só que, cara, o Pietro não é da Fórmula Indy. Não parece que ele é da Fórmula Indy, tá ligado? Eu não vejo o futuro dele no que vem na Fórmula Indy. Olha, então, Daniel, só pra falar aí, sai a matéria aí, tipo, agora, esse final de semana, que o Pietro tá dizendo que tem intenção de correr ano que vem full time. Na Indy. Quem disse isso também era Alonso, cara, assim, o Pietro, eu acho ele, pra idade dele, pro começo de carreira, eu acho que ele é um baita piloto. Pô, ele foi campeão da World Series, cara. E ele tava disputando com outros caras que também são ótimos pilotos, assim, cara. Eu acho só não sei só um parênteses, eu não sei se hoje em dia o World Series, tu falar que é campeão da World Series no seu último ano, que tinha pilotos horrendos nível Champ Car 2007 lá, isso é uma boa coisa. Não são todos, né? Mas tem alguns pilotos legais, né, interessantes, são os que disputaram o título com ele. O Afonso Ceres Júnior é um deles. Bom, o Pietro, eu sei lá o que dizer. Alguém quer dizer alguma coisa? Olha, na minha opinião, o Pietro, tipo, ele voltou de acidente agora, né, cara? Ele quebrou as 2 pernas, ele dá pra ver nos treinos lá na transmissão, ele tava mancando ainda pra entrar no carro, tava com muita dificuldade ainda. No pré-corrida, eu ainda peguei um pedaço pré-corrida que eu não pude ver todo, mas a transmissão americana, né, a Kate Hart falando assim, eu conversei com o Pietro e eles falando que tá com a dor total. Tá
tá tipo, tá com na perna lá pra aliviar a dor, a Delcone, tipo, a cada vez que ele ia nos boxes no treino, era uma regulagem de freio pro freio ficar um pouquinho mais, tipo, legal pra perna dele, pra não ficar forçando muito a perna. Ele dizendo, agora a dor tá completa, qualquer coisa que eu faço nessa perna aqui é dor total, ele dizendo assim, né? Cara, essa situação complicada, velho. Terrível. Ele ficou 2 meses sem pilotar, cara. Você vê aí nos treinamentos, tipo New Garden, Power, Paginot, todos eles errando ali com o carro, uma pista com muitos bumps, o carro muito difícil de guiar. O Pietro tava tipo ali tentando não bater o carro, né? Só como na milhagem, não no piloto automático, como o Emanuel disse, né? O Pietro, acho que não é a melhor corrida para ele voltar a correr. Ou melhor, a Indy não é a primeira categoria que ele deveria voltar a correr depois de sofrer essa quebra, essa fratura, porque, porra, é difícil, cara. Você tem um esforço físico muito grande. E se o cara sente dores aí, o cara é um guerreiro. Eu só não quero que aconteça algo tipo parecido com o que aconteceu, tipo, de o cara ter dores crônicas, tá ligado? Algo assim do que aconteceu com de alguns pilotos que depois que quebraram as pernas, eles não voltaram a correr a mesma coisa. Sei lá. Eu tenho esse receio. Não sei se eu deveria ter, mas eu tenho. Porque tá todo mundo colocando hype nele, né? Tá todo mundo colocando alta expectativa em cima dele, principalmente o pessoal lá da Fórmula 1, de que ele vai ser o novo, não Senna, mas vai ter os talentos do Fittipaldi, vai ser o melhor piloto brasileiro dessa geração, e, pô, calma lá, né? Tem que se ver o que vai acontecer. Eu teria muito cuidado com isso. Bom, ao menos agora ele vai ter um descanso, né? Tipo, 3 semanas para a próxima corrida em Pocono, né? Em Pocono que não vai precisar usar o freio, né? Só para passar para os boxes. Não, mas aí vai ser mais perigoso se ele bater, né? Se ele bater vai ser coisa... Ele vai ter mais medo ainda, né, cara? Isso que é um problema. Mas vamos ver se vai ter boa cabeça. Eu acho que uma batida em Pocono ali, hoje, nos tempos de hoje, é mais seguro do que bater em Spa, do que ele bateu. Só uma pergunta, ele correu em Indianápolis? Não, porque justamente a batida foi em maio, né? Pois é. Maio, aí... O primeiro oval longo é o primeiro oval longo, cara. E eu acho um pouco mais perigoso do que Indianápolis, cara. Então... É mais perigoso que Indianápolis por causa do formato aí triangular. São 3 curvas diferentes uma da outra. Não por isso, porque as retas são mais longas, você adquire uma velocidade final maior. Sim. Bicho. Quando eu falo em Pocono agora, eu não consigo tirar da cabeça de Johnny Rutherford de 82, cara. Se colocar no YouTube aí, que coisa Johnny bizarra Rutherford de 82. Você olha assim, você acha, morreu. Não tem como esse cara ter sobrevivido. É muito bizarro aquele acidente, cara. Eu também lembro do Kimball, o acidente do Kimball, que também foi um acidente bem feio assim nos treinos. Falando em Pocono, pessoas, que é a próxima corrida da Indy, a Pocono, que é no dia... Dia 19, Pocono. Pocono, não é? Pocono. Possono também, para os íntimos, porque... vai ser essa... Olha, se você tá esperando... Cara, é a primeira vez na história que eu acho que Mid-Ohio vai ser melhor do que Pocono, tá ligado? Que a gente vai esperar Mid-Ohio melhor do que Pocono, tá ligado? Que, porra, Mid-Ohio, cara. Uma corridaça dessa, ninguém ia esperar. Aí vai chegar em Pocono, agora vai ser oval grande. Aí chega lá e o pessoal dormindo. Fora que lembrando o pessoal... que Pocono vai ter a estreia tipo das melhorias aí que a gente anunciou na aerodinâmica, né? Na parte dianteira, na asa dianteira, vai. A última vez que a Indy fez melhorias meio, tipo, precisas, sabe foi quando foi para um oval, né? Sabe quando foi? Fontana 2015. Alguém se lembra dessa corrida? Alguém, por um acaso, se lembra do que aconteceu naquela corrida? Pois é. Claro que a gente não tá esperando que vai ser uma Fontana da vida, mas vai que eles errem a mão de novo e criem um pequeno pack racing em Pocono. Olha que coisa insana que ia ser, cara. Bom, segundo quando a gente comentou aqui sobre isso daí há alguns podcasts atrás, né, que eu toquei nesse assunto aí que a gente lançou essas melhorias, estavam esperando um aumento de 3% no downforce aí, né, que é só na asa dianteira, esses apêndices aerodinâmicos, né, que vão adicionar na asa dianteira.
Estão esperando a melhoria, um aumento de 3% no downforce, né? Talvez esses 3% que faltou lá em Indianápolis, né, que junto com o calor, que foi uma das etiquetas mais quentes da história, dificultou muito a ultrapassagem, né? Talvez com a temperatura um pouco mais amena e com essa melhoria aí, a gente possa ver uma corrida mais... em que os pilotos tenham mais facilidade de passar, né? Assim, eu acho que a gente não vai mais se basear tanto em temperatura para resolver problemas aerodinâmicos, porque Fontana eles esperavam uma corrida super quente, e não foi quente. E por isso que causou o PEC. Porque por ser quente eles queriam botar mais downforce para evitar esse problema de calor que faz as corridas serem um pouco meio chatas. Eles colocaram mais downforce e no fim, peraí, não é tão quente quanto a gente esperava. E pô, a coisa foi aquilo tudo. Pouco não vai ser a mesma coisa, então não dá para esperar realmente Fontana da vida, não dá para achar que vai ser uma PEC IRL nástica de pouco, até porque se isso acontecesse alguma vez na história, algumas cabeças iam rolar inteiramente. Mas enfim, pouco no dia 19 de agosto vai ser a próxima prova, aí depois dela teremos Gateway, que é o último oval do ano, mais um oval curto. Portland vai fazer a sua estreia, né? 2027 fora, e Sonoma, que vai ser a última vez que a Indy vai correr em Sonoma. E sabe o que é interessante? Esse carro está provando ser um carro fantástico nos mistos, aí vai correr em Sonoma, que todo mundo acha chato, e vai ser uma corrida fantástica em Sonoma, e aí vai ser a viúva de Sonoma. Vamos ter as famosas futuras viúvas de Sonoma, porque a corrida vai ser tão fantástica, vai chegar em Laguna e a corrida não vai ser tão boa, e vai ter nego estiando dizendo que vai querer Sonoma de volta. Daqui a 2 anos me provem. Talvez seja boa por causa do kit, mas só se for por causa disso. Só por isso, eu sei porque vai ser só por kit. Mas vai ter aquele cara que nunca viu Indy na vida, ou sei lá, que esporadicamente vai ver a Indy, aí ele vê lá, Sonoma deu uma corrida fantástica, aí chega em Laguna, mas Laguna não é mais isso tudo, volta pra Sonoma. Sonoma sim era boa. Sonoma sim. Eu vou encabeçar esse fã-clube de viúvas de Sonoma. Vai ter página no Facebook, eu vou ser o dono. Fã-clube das viúvas de Sonoma. Vai ser maravilhoso. Quem falar mal vai ser quitado. Vai ser aquele ditador bem maravilhoso. Bom, falamos em Indy. Agora vamos para Indy Lights. A gente vai falar sobre um brasileiro. É o Franzoni de novo? Não, calma. A gente já falou do caso do Franzoni algumas vezes, a gente está até cansado de falar. A gente está torcendo para ele, a situação não está se normalizando, infelizmente. Mas temos um novo brasileiro na ProMazda, que é o Felipe Drugovich, que está na RP Motorsport. Ele tem 18 anos e vai estrear no automobilismo americano pela equipe da RP Motorsport. O Paulo pode falar melhor do que eu, mas parece uma equipe bem falada, né? Uma equipe que já é meio famosinha do mundo da Indy, na Road to Indy, não é uma equipe aleatória. Então, vamos... O que a gente espera dele? Bom, o Felipe fez essa estreia aí em Mid Ohio, né? Pela RP, que é uma equipe estreante também, né? Começou esse ano, ela tem equipe lá no automobilismo europeu, né? Tem equipe na finada World Series, né? Que era a Fórmula V8. Tem equipe lá na Eurofórmula Open, que é tipo um F3, só que não é com os carros da F3, mas só que não é F3 oficial, é F3 europeia, né? É tipo uma espécie de IRL, assim, da F3 europeia, uma F3 paralela, assim, da oficial. E aí, por essa conexão, assim, né, que o Felipe corre lá na Eurofórmula Open, não sei se é pela RP também, aí ele conseguiu lá essa vaga para correr em Mid Ohio, justamente porque o Harrison Scott, que venceu 2 corridas esse ano, teve aquele acidente incrível lá em Toronto, que eu acredito que vocês devem ter falado sobre ele no... o que voou por cima, de né? Toronto. Isso, aí ele se machucou lá e substituiu, né, o Harrison Scott. Mas por quantas corridas será? Ele não vai eu mais acho que só foi só por essa, só. Acho que só foi só por essa que o Harrison Scott tava falando que voltaria já em Gateway, né? Que a ProMazda vai correr em Gateway. E pouco eles não correm, então tá certo. Acho que só foi só um teste, assim, do Drugovich pra ver, tipo, como tá, assim, né? Como tá a situação aqui nos Estados Unidos. Aí, dependendo do que ele achou aqui nessas 2 corridas que ele fez, pode ser que ano que vem ele volte pra fazer uma temporada, né? Olha,
Nada mal, porque... Aliás, como é que foi esse início dessas 3 provas? Teve 3 provas na Promasa, né, em Mid-Ohio? 2. A Promasa foi 2. Uhum. Ele foi bem, né? Pra quem nunca tinha pego o carro, né? Apesar do carro da Promasa ter tipo uma potência parecida com a da Aerofórmula Open, cerca de 270 cavalos de potência, é mais ou menos a mesma potência da Promasa da Aerofórmula. O carro tem diferente, né? O chassi é diferente, os pneus são diferentes, né? Mas mesmo assim ele conseguiu ir bem para uma estreia dele, né? Ele foi aí largou na corrida 1 em 9º e terminou em 7º. E na corrida 2 ele terminou em 5º, após largar na 9ª posição também. É só uma recapitulação, quantos carros tem na Promasa mesmo? Que correram em Mid-Ohio? Na Promasa tem 14. Porque também entrou corridas novas. Entrou equipes novas também na Promasa esse ano, né? Entrou a BN, entrou a RP, que é a equipe onde o Drogovic correu. Aí com isso o grid deu uma aumentada, né? Só deixa eu dar um parênteses, eu tô lendo a matéria do Matheus aqui. Ele na verdade tá falando que o motivo do Harrison Scott sair não foi o acidente. O parágrafo tá dizendo aqui, ó, o motivo não foi claro, mas sabemos que o acidente sofrido não é um deles, tendo em vista que Scott estava pilotando o mesmo carro que sofreu a batida apenas 24 horas antes. Talvez seja por problemas financeiros do piloto, já que os patrocínios considerados pelo carro 10 são todos da equipe e não do piloto, e já que Scott não possui mais grandes chances de ser campeão, o que já está mais de 70 pontos atrás. Entretanto, apesar de Drogovic participar dessa rodada, não significa que o paraense está mudando o foco da sua carreira na Europa. Então é realmente um teste apenas. Pelo visto a situação do Scott é tipo a mesma do Frazão, né? Ele teve aquela batida lá, né? Um custo financeiro assim, né? Pode ser. Pode ser. Aliás, tipo, ele detonou com o carro, né? Não foi um pequeno... Além da batida, né? Também teve nosso campeonato, que ficou, tipo, matematicamente fora da disputa do campeonato depois da batida, né? Aí a equipe decidiu começar a ver outros pilotos aí que pudessem completar o orçamento do carro, né? Para disputar todas as etapas aí que restam do campeonato. E também foi só um teste mesmo, não é... Eles vão pegar talvez um outro piloto para Gateway. Sobre o Harrison Scott em si, ele tem talento, que ele começou bem, venceu 2 corridas aí, ou foi 3, se eu não estou enganado. Ele tem talento. Pode ser que ele volte, ano que vem, se ele conseguir voltar pro ano que vem para Promasa, ele tem chance de disputar o título, se ele for um pouquinho mais consistente. E ele também está fazendo um ótimo trabalho na Europa, o Drogovic, né, o brasileiro. Então, as chances de ele ir para a Indy, se você considerar que ele fez um bom trabalho nesse primeiro final de semana dele praticamente na categoria, mas não são tão grandes assim, porque ele já está fazendo um ótimo trabalho lá. Então, talvez ele seja alguém como o Leist, que tipo, fez um bom sucesso lá primeiro. Tipo, o Leist, na verdade, ele só foi para os Estados Unidos porque ele recebeu uma boa proposta, pelo que eu estou sabendo, de carreira, né, de plano de carreira, de investidores e tal, porque ele fez um bom trabalho lá. Ele ganhou a Fórmula 3 britânica, é isso, não? Ou Fórmula 4 britânica? Fórmula 3. Ele ganhou a Fórmula 3 lá, e o pessoal olhou pra ele, deu uma propostinha, enfim, ele aceitou. Ainda os pilotos olham para a Europa primeiro, não tem o que fazer. Eles ainda querem a categoria europeia de monopostos. E nós às vezes falamos o nome e às vezes não. Mas enfim, legal que ele fez essa estreia. Boa sorte para ele, eu não sei mais o que falar. Eu tô enrolando para um cacete aqui, mas vocês também estão comendo, parece que estão quietos ali. Eu não tenho o que falar da prova do Drogovic, não. Só boa sorte meu amigo. Boa sorte pra ele. Tomara que ele e o Carlos Cunha também consigam subir da Lights, que o grid da Lights tá minguadaço. Mas é meio que fruto também que o grid da Promasa no ano passado também tava zoado. Então é meio que uma escadinha. Não, mas é mais fruto, sabe de quem? Sabe de quem? Da Indy que Sabe de quem? Sabe de quem? Que ruim. E botou Sabe de quem? Enfim, que imitação péssima do
Luiz Alberto. Considerações Esses finais. maravilhosos. Esses carros maravilhosos que saem rodando. Considerações finais, pessoas. Já estamos terminando mais um IndyCarCast, edição de número 105. E agora eu vou começar pela ordem invertida, porque o Paulo Rubens sempre fica por último. Eu acho que agora ele deve ser pelo menos o primeiro nesse caso. Fala aí, Paulo. Minhas considerações para essa corrida de Mid-Ohio é simplesmente, eu vou resumir em 2 palavras. Parabéns para todo mundo aí que... Parabéns pro Rossi, que fez a corrida, fez tipo uma estratégia que eu fiquei surpreso de não ter visto mais gente feito essa estratégia de 2 paradas, que o Rossi não teve dificuldade em economizar combustível. Ficou todo mundo com medo de ter a bandeira amarela e aí todo mundo correu para as 3 paradas. Mas se tivesse mais gente para arriscar em 2 paradas, teria tido mais disputa ali pro Rossi, né? O Rossi teria tido mais concorrência naquelas últimas voltas. Podemos dizer que o Rossi é o rei das estratégias? Olha só. Porque ultimamente ele tá só se dando bem com essas estratégias. Tudo bem, ok, mas sei lá. Eu posso dizer que o Rossi pode ser o sucessor moral do Dixon em questão de economia de combustível, né? A reserva moral do Scott Dixon. O Scott Dixon ainda vive entre nós. Marcelo Augusto, fala aí. Olha, eu vou falar para vocês que eu fiquei entusiasmado com essa prova e que, como o Daniel falou, tipo, era uma prova que a gente não esperava muito, sabe? Mid-Ohio ali e tal, um mistinho bacana e tal. Dormir. Que volta, eu vou dormir, exatamente. Uma baita corrida e, assim, uma coisa que eu ia falar do Dixon, o Dixon ele fez uma boa prova, só que é o seguinte... Não deixaram ele imitar nessa prova, porque provavelmente seria ele um candidato a vencedor também. Toda hora fechavam ele, tipo, o Rossi fechou a porta dele quando ele atacou, o Newgarden fechou a porta dele, não sei quem mais fechou também. Então, tipo, não deixaram o Dixon ser o Dixon hoje também. Não tô falando que foi ruim isso, sabe? Mas... Meia hora tentando explicar que não é bem assim. Ele vai continuar pensando. Tipo, sabotaram o Dixon. Não é nesse tom que eu falo, mas... Sabotaram o Dixon. Se a Ganassi tivesse colocado 2 paradas pro Dixon ao invés de 3, poderia ter brigado pela vitória. Então. O Dixon, se fizesse uma parada, ia brigar pela vitória. Ou nenhuma, mas, enfim, tá ligado? Como eu disse no começo do podcast, foi a nota 9. Muito boa essa prova, a melhor que eu já assisti em Mid-Ohio na vida. Nossa, isso aí. Não, isso é muito importante se dizer. Na vida. Isso é muito acima. Emanuel Weirman, considerações finais. Então, aqui, como considerações finais, posso dizer que foi uma das melhores corridas da Fórmula Indy que eu já vi em circuitos mistos. A Mid-Ohio pra mim foi a melhor corrida da história de Mid-Ohio. Eu duvido que tenha uma corrida que tenha sido melhor que essa. NASCAR. Tô falando de Fórmula Indy. Vencendo. Next Speed. Com a Penske. Que delícia. Então, assim, pra mim, ela não foi a melhor corrida do ano, porque eu ainda acho St. Pete que foi a melhor corrida do ano. Mas eu acho que disputa segundo lugar ali com a corrida de Toronto. Que falar assim do Rossi, fez a estratégia perfeita, deu tudo certo, economizou combustível quando tinha que economizar, economizou o push pass porque fazia parte da estratégia e tudo mais. Fez uma grande corrida, o Bourdais também fez uma baita corrida e olha, se não tivesse largado lá atrás, provavelmente teria ganho a corrida. Então espera aí para as próximas corridas bastante emoção, sobretudo nos próximos mistos, né? Nos próximos circuitos de rua. Super Oval de pouco já não espero muito, né? Porque deve ser parecido com o Indy 500. Eu acho que talvez Gateway eu acho que vai ser melhor do que do ano passado, porque como é um circuito curto, eu acho que vai ser mais interessante com menos downforce do que foi, por exemplo, no ano passado. Eu espero que seja uma corrida melhor que do ano passado, assim, porque Phoenix eu achei que foi muito melhor que dos anos anteriores.
Sim, isso mas, sim. Mas ficou longe de ser uma corrida boa, né? Convenhamos. Sim, mas se comparar com os outros anos de Phoenix, acho que foi uma corrida muito boa. E Gateway, eu vou concordar contigo, porque Gateway tem longas retas e você precisa frear muito nas curvas. Não é uma Phoenix que você dá pra fazer de pé embaixo. Então, realmente, Gateway pode ser meio que um misto, assim, uma corrida boa. Embora ele tenha 1,25 milhas, eu considero como um circuito de 1 milha, porque é um circuito curto, né? Não considero ele próximo de 1 milha e meia, até por causa do formato. Né? Diferente, por exemplo, que o circuito de... Aquele que foi demolido agora pro Nashville, que é 1,33 milhas, mas o formato dele é praticamente o circuito de 1 milha e meia. Exato. Não, enfim. Né? Mas é isso aí. Nashville, inclusive, era Super Speedway, né? Considerado. Mas aqui, sabe por que por causa eles falavam sobre Speedway? Não, sabe por que eles falavam sobre Speedway? Por causa que tinha um outro circuito chamado Nashville Speedway. E aí, para não dar um problema, que inclusive também foi demolido, né? Olha só, Nashville não tá boa de circuitos ou mais não. Cidadezinha pena, né, cara? Meu Deus. Pô, tem tanto lugar pra construir coisas, tem que destruir praticamente um museu de automobilismo pra poder botar outra coisa em cima, cara. Pô, lugar é que não falta. Bem-vindo ao mundo. Enfim, esse é o IndyCarCast número 105. Olha só, que bela frase de otimismo para encerrar o programa. Esse foi o IndyCarCast número 105. Você pode ouvir esse podcast também no nosso canal do YouTube, é só dar uma olhada nos nossos vídeos. Acho que temos só a edição de 50 para frente, né? Infelizmente não tem as primeiras, mas tem bastante coisa legal. Do 45 para frente, mas tem bastante coisa legal lá. Você pode também mandar comentários na seção de comentários. Também pode mandar um e-mail para a gente no indycarcast@gmail.com. Pode também ir lá nas nossas páginas do Facebook. Eu e o Marcelo participamos da Fórmula de Notícias, que é o CBR. Não confunda, na real é a mesma coisa, só que são dois nomes diferentes. Sim. O Paulo Rubens faz parte do IndyCar da Depressão e o Mano Paiman é do Forever. Ele posta as corridas lá, inclusive, provavelmente, certo? A corrida de Mid-Ohio está no seu canal, se não me engano, certo, Mano? Estará postado. Né? Dá pra... vai. Acho que até a postagem desse já deve estar postado. Inclusive tem o de lá de Cleveland 2007. Não, tô brincando. Não vou falar de novo disso, tá ligado? Já tem Toronto 2007 chegando. Tem Toronto 2007 também com seu comentarista favorito da Indy. E o seu narrador favorito também. Mas aí é controvérsia. Não, mas enfim. E você também pode... Sem contato é o José. Não. Meu Deus, né? Só que há controvérsia. Você também pode ouvir esse podcast nos nossos canais de podcasts que tem por aí. A gente está talvez entrando no Spotify, mas não sei se a gente vai pra aí. Enfim, vamos dar aquele tchau gostoso, aquele tchau maravilhoso que sai cabelando falso. No 3. Tchau! Tchau!